Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Estou mostrando aqui as minhas plantas, mostrando aqui um pouquinho das minhas gigantes. Elas já começam a mudar a coloração, né? Nesse outono. Aqui ainda o sol ainda tá tendo bastante sol quente, mas à tardezinha, à noitinha já tá bem mais fresco. Então as plantas já começam a dar sinais de mudança, né? A gente percebe na coloração das plantas. Essa aqui é uma mauna, aquela mauna brasileira, né? Aquela comum. E ela já tá começando a ficar bem rosada. Essa planta no inverno, ela fica bem rosinha aqui. Ela fica muito linda. Então ela já tá começando a mudar. Aqui tem umas mudinhas dela, olha. Vocês estão vendo aí folhinha da roseira que caiu em cima. Aqui um comidinho de caramujo. Gente, aqui tem muito caramujo. Mesmo que não tá chovendo, eles aparecem. Mesmo eu colocando o Metarex, eles aparecem assim mesmo. Aqui outra mudinha, já tá bem rosinha, olha. Dá pra ver a diferença da mudança de temperatura, mudança do clima, né? Elas ficam muito bonitas. A época que elas ficam mais coloridas é agora, né, gente? Quando chegar o inverno, elas ficam muito bonitas. Elas ficam estressadas por causa do frio e ficam muito lindas. Aqui, pra mim, sempre o inverno chega a chegar abaixo de 10, então fica bem frio e as plantas ficam muito estressadas. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa que tá acontecendo aqui com a minha planta. Eu não sei que planta é essa, eu não sei a identificação dela, mas ela não tá bem, tá vendo? Ela deu fungo, ela não tá se desenvolvendo bem, ela tá com o tronco, não tem nada no tronco, olha. Tá vindo até bebês ali, ó, dá pra ver aqui na base, olha. Tem bebês ali se desenvolvendo, mas a planta a gente percebe que ela não tá bem. Vocês estão vendo ali no centro é sujeirinha da rosa, gente, tem uma roseira aqui e ela cai as flores, né, em cima das plantas. Essas plantas estão aqui próximo à roseira. Então, quando acontece isso, que as plantas ficam assim, você percebe que a planta não tá bem. As suculentas, gente, o que a gente faz com elas quando elas ficam assim é a decapitação. Por que eu vou decapitar essa planta? Pode ser um problema no substrato, pode ser cochonilho de raiz. A gente percebe que ela teve aqui uns fungos, mas esse fungo foi no período da chuva. Eu já bati um fungicida aqui, já o centro já não tem fungo, mas a planta não tá bem. Então eu vou decapitar essa planta para ela soltar novas raízes e voltar a se desenvolver bem. Não sei o que está acontecendo, eu não tirei para ver. Pode ser que seja cochonilho de raiz, pode ser nematóide. Então, no geral, eu aqui com as minhas suculentas, quando eu percebo que elas não estão bem, eu faço a decapitação ou então a troca de substrato. Quando a planta está compacta, não precisa da gente fazer a decapitação, né? Mas no caso dessa aqui eu vou fazer, olha, dá pra ver que a base do tronco tá fininha, aqui pra cima tá mais grosso. Então eu vou fazer a decapitação dela, pra que ela volte a se desenvolver. As outras estão bonitas, olha, como vocês viram aqui, só ela que tá com esse problema. Aqui tem outra aqui bonita, olha. Tá vendo? No geral elas estão com bebês no caule. Tem uma ali em cima, não sei se vai dar pra ver, tá longe, o sol tá batendo. Tem bebês no caule, elas estão brotando agora no caule. Essa aqui é uma pálida, tem bastante bebê no caule. Como sempre, né, gente, a pálida é muito parideira mesmo. Então, só essa que tá com esse problema, eu vou fazer a decapitação dela e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu tenho aqui um canivete. Eu gosto de fazer com ele porque ele é firme. Aqui dá pra ver que onde eu cortei as hastes, olha. Tá vendo? Eu mostrei pra vocês quando eu fiz o corte dessas hastes. Mas essa planta não reagiu. As outras plantas, eu cortei as hastes, ficaram bem, olha. Todas que eu tirei as hastes estão aqui, tão lindas. Mas ela não sei o que tá acontecendo com ela. Então eu vou fazer a decapitação. Vou fazer aqui com vocês. Se eu conseguir, né, gente? Eu tô gravando com a mão e cortando com a outra. Opa, caiu aqui, mas eu cortei. Aqui tá o tronquinho, olha. Eu deixei aqui tinha bebês aqui, olha.
Esses bebês não vão se desenvolver, né, gente? Quando a gente decapita assim, não vão. Esse tronquinho aqui, ele vai continuar com esses bebês. Quando a gente faz essa decapitação, o que a gente precisa fazer? Eu aqui, pelo menos pra mim, o que dá certo, eu tiro esse tronquinho do sol. Pra que ele continue, esses bebês que estão saindo ali. Tem mais aqui, ó, do ladinho, aqui, deixa eu mostrar aqui. E talvez venham mais agora com a decapitação. Aí, eu não tô vendo sinal de problemas aqui, não sei o que tá acontecendo com essa planta, vamos ver, né? Eu vou tirar essa planta, esse tronquinho do sol. Provavelmente eu vou tirar ele também desse vaso e colocar ele no vaso menor. Eu costumo tirar com substrato e pôr no vaso menor, encaixar só, né? Tira com o torrão, encaixa ele no vaso menor e coloca na sombra. Por que, gente, que a gente coloca na sombra o tronquinho? Porque se vocês observarem, esses bebês, eles estavam aqui, ó, protegidos pela sombra dessa parte, né? Tá vendo? Dá pra ver que eles estavam protegidos aqui pela sombra. Então, se a gente tira a parte de cima e deixa esses bebês no sol, eles vão secar. O tronquinho não vai aguentar, eles vão secar. E o que a gente faz depois disso? Depois de colocar lá na sombra? É na sombra, gente, mas com muita claridade. Não é numa sombra escura, não, tá? O lugar que eu coloco, bate até o solzinho da manhã. Aquele solzinho bem fraquinho, até umas 8h30, 9 horas. Eu deixo bater um pouquinho de sol. Porque se a gente colocar eles na escuridão total, eles não vão se desenvolver também. E os bebês vão nascer estiolados. Então, a gente coloca num lugar que bate bastante claridade, para que eles possam se desenvolver. E aí, o que a gente faz? A gente continua regando. Eu faço adubação normal. Na verdade, eu não adubo muito suculento. Eu coloco adubo no substrato. Depois que eu coloco adubo no substrato, eu não costumo ficar colocando mais adubação em suculenta, não. Mas costumo, quando eu faço assim um tronquinho, eu quero muitas mudinhas, eu costumo colocar assim um pouquinho de adubo. Como eu já falei, eu uso adubo orgânico. Eu tô usando aqui um adubo que eu ganhei, organo mineral. Eu tô usando ele. É um adubo próprio para jardim mesmo. A pessoa que me deu um pacotão, não tinha identificação, mas é um adubo para jardim. Ele falou que é um adubo para jardim. E eu tô usando nas minhas suculentas e tá dando certo. Elas estão ficando bem bonitinhas. Então, nesse caso aqui, eu costumo pôr no vaso menor e pôr um pouquinho, gente, um pouquinho mesmo, uns carocinhos de adubo no cantinho do vaso, para que esses bebês se desenvolvam rápido. Porque aí, às vezes, a gente, igual no caso, essa planta minha aqui, eu tenho só ela. Eu não tenho uma outra dela. Então, eu quero que esses bebês aqui se desenvolvam. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar eles desse vaso, colocar no vaso menor. Vou tirar o tronco com todo cuidado. Vou pegar uma... Não vou fazer aqui para vocês verem, mas eu vou pegar uma ferramenta e vou pegar assim por baixo, ó. Do jeito que eu tiro o torrão bem. E só coloco ele em outro vaso. A gente encaixa, né? O torrão todo e ele vai continuar se desenvolvendo. E a cabeça? O que a gente vai fazer com a cabeça? Ela, eu coloco num vaso desses preto aqui, ó. Um vasinho escuro, sem nada, sem substrato, sem nada. E coloco em cima da bancada onde pega sol, gente. Ela continuará no sol, porque senão ela vai estiolar. E eu não quero que ela estiole, né? Então, eu vou manter ela no sol, continuar no sol. No caso dessa planta aqui, eu vou tirar algumas folhas dela, que tá feia. Pra que quando eu replantar, ela já tá com folhas novas, bonitas, né? Ela não vai ficar aqui na chuva e no sol. Eu tiro do sol, mas eu coloco lá debaixo do plástico. Todo mundo já sabe que eu cultivo as menores debaixo do plástico. São as que ficam aqui na bancada, olha. Então eu cultivo nessa bancada, ela é protegida por plástico. Aí essa planta, no caso, ela vai para essa bancada. Eu vou achar um cantinho lá, um vaso sem substrato, e vou colocar ela para que ela possa receber sol e se desenvolver raízes. Demora muito para desenvolver raiz. Aqui em casa eu não acho que demora não. 2 semanas ela já está em raiz boa para plantar novamente. Aí desenvolveu raiz que seja, é só fazer o replante. Essas duas aqui eu preciso replantar num vaso maior. Não vou decapitar elas, gente. Eu vou enterrar um pouquinho mais o caule, né? Elas precisam... Essas são mudas dessa lindona aqui, ó. Gente, sou apaixonada por essa planta. Achei ela muito linda. Aí as pessoas falam que é comum, mas eu gosto assim mesmo. Acho linda, maravilhosa. Então ela fica bem grande. A minha tá bem grandona aqui. E fica um colorido muito bonito. E quanto mais sol ela pega, mais embabadada ela fica, gente.
esses babadinhos da beiradinha dela, vai depender do sol para ela ficar bem babadada. Se ela ficar sem sol, ela vai ficar lisa. E quando elas é mudinha, elas ficam assim, olha. Elas é bem lisinha e elas vão desenvolvendo os babadinhos. Você pode ver que as folhinhas que estão vindo aqui, já estão vindo com babadinho. Olha que lindeza. Essa aqui também é a mudinha dela. Gosto muito dessa planta. E essa aqui que eu decapitei, não sei a identificação, ela é muito linda, ela é verde, gente. Quando ela tá bem, ela fica num verde bem, aquele verde vivo, com essas bordas vermelhas. E ela não embabada muito, mas ela dá um leve embabadado. Mas ela é muito linda, mas ela não tá bem, então por isso eu fiz a decapitação dela. Então quando vocês perceberem que a planta de vocês não tá muito bem, não tá se desenvolvendo, olhem o substrato, gente, que talvez pode ser alguma coisa no substrato. Essa aqui teve acometida de fungos, mas nas folhas o tronquinho tá bem, tá limpinho, tá branquinho, como vocês viram aí. Aqui dá pra ver, olha, o tronco tá bem saudável. Dá pra ver aqui, olha, não tem sinal de podridão nem nada. Então eu acredito que possa ser problema aqui no substrato. Então é bom a gente observar o substrato da planta, talvez pode ser isso. Então o vídeo de hoje foi isso, para mostrar para vocês. Eu gosto de compartilhar com vocês o que acontece aqui com as minhas suculentas. Como eu já falei, o que acontece, o que eu mostro aqui é o que acontece com as minhas plantas, né? Então eu gosto de compartilhar com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí seu joinha, curtam, compartilhem. Comentem nos vídeos o que vocês fazem quando as plantas não estão muito bem. E se inscrevam no canal, gente. Se vocês gostarem, não se esqueçam aí de colocar o dedo no like aí. É importante demais o joinha de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.